A paz do Senhor. É com muita alegria que hoje eu estou ao lado da evangelista Hilda Monteiro, que irá contar partes do seu testemunho, dos grandes milagres que Deus fez por ela. O nosso programa traz o nome O Milagre Sou Eu. E ela é um milagre, vivendo de milagre, produzindo milagres, e é com muita alegria que eu faço esse programa. A paz do Senhor, evangelista. Paz, Bispa Terúmia, que honra estar aqui, fazer parte desse programa. Gente, que honra. Meu coração está muito cheio de alegria de estar aqui nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. Não sei que hora o pessoal vai se deparar com esse vídeo aqui, mas meu coração está cheio de gratidão por esse momento tão ímpar. Eu confesso que a primeira vez que eu vi o vídeo da evangelista, eu me emocionei muito, mas muito mesmo. Fui de uma forma aleatória no YouTube, procurando um testemunho edificante, e apareceu o testemunho dela. Glória e eu comecei a assistir de uma forma, e quando eu terminei, eu já estava de outra forma totalmente diferente, porque realmente só Deus pode fazer o que foi feito na vida da nossa evangelista. Glória a Deus. Eu quero começar perguntando, eu assisti, já vi algumas ministrações, e você conta que saiu da igreja, era cantora na igreja, nasceu no evangelho, e saiu da igreja por decepções humanas. Decepção humana. O que foi que aconteceu? É porque, Bispa, na nossa visão, a gente olha para dentro da igreja, a gente acha que às vezes não existe conflitos, né? E igreja é um encontro de muitas pessoas que têm guerras, batalhas internas, é lugar de recuperados. Jesus veio para trazer vida para aquele que não tinha. E a minha visão, como eu não tinha experiência nenhuma, eu era crente, nasci num lar cristão, regi, cantei, fui líder, só que eu não tinha a dimensão nessa visão de que igreja tem sim batalha, tem pessoas que estão tentando melhorar, tem pessoas que nem eu disse, conflito, guerra em casa, tem gente que sai de casa para vir para a igreja para ver se tem paz. Então eu me deparei com esse desafio e não me saí bem sucedida. Eu saí da igreja por conta disso, por conta de falta de maturidade, falta de equilíbrio, de preparação, que a gente tem que entender isso, que a igreja é um lugar onde nós vamos ser recuperados, nós vamos ser tratados por Jesus. A gente chega de um jeito, a gente não fica do mesmo jeito. Só que para essa transformação acontecer por completo mesmo, leva anos, leva dias, não é de uma hora para outra. E às vezes a visão da pessoa que está ali participando é que o pastor, o líder, deveria fazer de uma forma diferente, deveria ter atitudes diferentes, mas só sabe o que é ser um líder quem é? Só quem já foi. Só quem é. Que sabe mesmo o que ele enfrenta e a responsabilidade e a demanda que vem para ele. É uma demanda que você não consegue reconhecer olhando para alguém no altar, para um líder no altar. Essa demanda dele, essa batalha dele, esse corre dele, você nunca vai conseguir enxergar. Você só vai olhar para alguém no altar, você vai só olhar para alguém cantando, pregando, vai dizer, nossa, que lindo, que maravilha. Que a gente só passa mesmo o que tem que passar. E quando você saiu da igreja, foi rápido para você cair de vez no mundo, numa vida assim de perdição? Foi 2 meses mais ou menos, 2 meses. Em 2 meses você estava louvando no altar da igreja, liderando, cuidando de pessoas, sendo um exemplo, referência já, né? E depois de 2 meses você estava onde? 2 meses eu estava já na balada. A minha primeira balada, com 2 meses foi a minha primeira balada, né? E nessa balada já foi desencadeando todas as outras coisas? Tava tudo já preparado. O inimigo, ele foi bem astucioso. O diabo, ele prepara o laço, né? O banquete antes pra te amarrar mesmo. Enquanto a gente está dentro da igreja, ele não espera sair, não. O plano do diabo de destruição é enquanto você está ali orando, enquanto você está batalhando. Ele já sonha com aquela pessoa desviada. E assim foi com você. Ele veio para matar, roubar e destruir. Está na Bíblia, está registrado. Então assim, quando ele lança um laço, ele não brinca. O diabo nunca brinca. Ele não brinca e ele tem estratégia sim.
A Bíblia diz que é sagaz, né? Habilidoso, cheio de estratégia, e ele não desiste daquilo que ele quer. Por isso que eu sempre falo, gente, se nem o diabo desiste, imagina nós somos luz. Imagina a gente que escolheu esse Jesus, vamos desistir por quê? E no testemunho eu lembro de você falar, inclusive eu me emocionei muito, do amor da sua mãe. Quando você se desviou, que entrou para o mundo das drogas, né? Um mundo bem problemático. Todos desistiram de você, menos a sua mãe? Porque foi um susto, né? Eu tava aqui cantando. Era amada. Entendeu? Abraçada, a gente tinha reunião em casa. Os jovens, nós era um grupo tão assim, amoroso, apegado aparentemente, que a gente, quando não estava na igreja, a gente estava em casa, cantando, era ensaiando, era evangelismo. Nas ruas, quantas vezes eu não saí nas ruas fazendo evangelismo no sábado à tarde com a minha turma lá da igreja. Então foi muito assustador para minha família. Minha família, ela vem de uma origem muito rígida, séria. Meu pai é pernambucano, gente. Respeitado. Você entende? Naquele tempo mesmo que, pelo amor de Deus, filha só beijava quando estava já com quase 6 meses de namoro. Era bem rígido. Então eu fui para a balada. E quando você desviou, você perdeu essa noção do respeito, da preocupação com a reputação? É porque eu estava com a revolta. E todo revoltado, ele não tem medo de expor ninguém. Ele não tem medo de prejudicar ninguém. Ele não tem medo de se prejudicar ele mesmo. Todo revoltado, injuriado, tá? Ele quer fazer algo para chamar atenção. Quer aparecer, né? A intenção dele é ser visto. Ele quer rapar o cabelo de um lado e deixar o outro do jeito. Ele quer fazer um monte de tatuagem. A gente, às vezes, não é só uma moda. Tem gente que é revoltado. Não, vou implicar a mamãe, vou fazer isso. Vou implicar papai, vou fazer isso. Então estava muito revoltada com a igreja. Confesso que a igreja, durante 2 meses, foram atrás de mim. Meus pastores foram atrás de mim. Algumas pessoas foram atrás de mim. Eu que fugia deles. Eu que não queria contato, porque eu achava, esses crentes, aquela história toda que muita gente, tem gente que fala por aí. Então foi uma decepção muito grande. Imagina. Foi um balde de água fria. Eles com nome dentro da cidade, com nome dentro da igreja. Aí lá vai eu. No outro dia todo mundo tá sabendo que eu tô na festa. Eu fiquei imaginando o sofrimento dos seus pais. Que eu tô bebendo, fumando maconha. Que a minha primeira droga foi maconha. Não, inclusive para você que está nos assistindo, só para você ficar até o final. Eu vim até conversando com a minha equipe dentro do carro e falando, o vídeo dela, o testemunho dela é tão impactante que só o pai dela, ela sequestrou quantas vezes? 8 vezes. 8 vezes, só para você ficar grudadinho aí. Meu Deus e não parar de assistir esse testemunho. Só o pai dela, ela sequestrou 8 vezes. Gente, não é de sorrir. Mas como que uma pessoa faz isso? Explica pra mim, Hilda, porque eu não... Confesso que várias vezes assisti seu testemunho e nunca consegui compreender. Era muito demônio. Bispa, tem pergunta que eu não vou conseguir ter resposta. Porque elas acarretaram em mim até hoje. Essa pergunta que a senhora me fez, eu faço direto de madrugada. Imagino. De madrugada, quando vem os conflitos, as guerras interiores, eu faço essa pergunta: por que eu fiz isso? Mas na época você tinha muita raiva dele? Era revolta. A minha revolta, ela saía aumentando. Sabe, é um poço que vai te puxando. Não precisava fazer nada. Não, né? Eu tinha raiva de todo mundo. Só deles assistirem, de fazerem qualquer coisa. Um ódio. Fora do comum. Todo mundo que era contra a minha vida, eu tinha ódio. Então, se você olhasse pra mim, Hilda, larga a droga. Larga essa vida de roubar a menina. Você ia virar a minha inimiga. Então, as pessoas que eu gostava eram as pessoas que eram da mesma vibe do corre, como a gente fala. Eram protegidos. Eram os meus amigos. A galera que fumava comigo, eram os meus brothers. Tamo junto. Então, todo mundo que era oposto disso. Meu pai, poxa, ele lutou muito pela honra da família. Claro. Aí eu fui criando ódio dele. Como é que eu não tinha raiva da mamãe? Não é que eu nunca fiz isso com mamãe. Porque mamãe, ela tinha vergonha, lógico. Ela tinha se decepcionado. Só que mãe é mãe. O amor de mãe é único comparado com o de Deus. Ela estava triste, mas ela não conseguia me largar. E falando nisso, com quanto tempo que você saiu de casa
e foi morar, não sei se foi no morro, não lembro direito, numa boca de fumo. Qual que foi esse tempo? Porque assim, quando eu fui a primeira vez na festa, que eu me droguei, bebi, eu conheci um chefe, né? Ah, nesse primeiro dia, não teve outros dias não. No primeiro dia, os pratos, tava o prato da bebida, o prato da droga e tava também esse prato. O chefe do tráfico. Então, na quando região. eu me envolvi, quando eu cheguei na festa, na balada desengonçada, né? Crente, não sabia dançar, não sabia nada. Aí eu chamava a atenção por conta disso. Aí pensei, aquela menina ali e tal. Aí o povo, não, é uma crentinha, saiu da igreja agora. Menina, nem beijar na boca beija ainda. Pura, essa daí né? é pura de tudo. Então, como ele era o chefe, ele falou assim, nossa, então deixa comigo. Aí eu me envolvi com essa pessoa. E aí, naquele tempo, até hoje, existem umas leis por aí que se envolver tem que ficar assim. Tem que dançar. E no caso que você tá envolveu tocando. emocionalmente? Me envolvi em tudo. E aí, Se tornei também companheira, esposa, sócia. Tudo. E foi rápido. Aí logo você já estava morando junto com essa pessoa? Rápida, coisa rápida. Porque eu engravidei rápido. Coisa de um mês de lance, eu já estava grávida do meu primeiro filho. Então, seu primeiro filho foi com esse homem, foi chefe meu pai do dos tráfico. meus filhos. Todos E a filhos. sua gestação foi tranquila? Não. Terrível. Na realidade, eu tô aprendendo a ser mãe agora com os filhos adultos. Eu não tive prazer e nem gosto de ver meus filhos andando, correndo, falando mamãe pela primeira vez. Isso nunca aconteceu. E durante a gestação você também continuou com Droga, uso de droga? corre, Muita muito droga? corre. Muito, ao ponto de eu nem... Quando eu vinha ter os filhos, eu ia saber o sexo no dia. Não teve esse negócio de ultrassom, não teve esse negócio de ter acompanhamento, não tinha tempo. A droga te rouba tudo. Ela te rouba o tempo, ela te rouba o amor, ela te rouba a tua estrutura, ela te rouba o coração que você tinha. Ela vira prioridade. O crack, quando você tem contato com ele, tudo que era prioridade em volta dele vai embora. Ele vira o principal de tudo. Família vai embora. Tudo, amor vai embora, companheirismo vai embora, tudo. A dependência exclusiva. Você só vai ter comparsas que façam você estar perto dela. Tudo que envolve você e a droga, você quer perto. Agora, fora isso... E esse primeiro filho, ele ficou com você quando nasceu? Minha mãe pegou ele. Assim que nasceu, pouco tempo? Primeiro neto. Ela falou, vamos ficar com ele. Na realidade, meu pai... Ele falou, vamos pegar aquele menininho. Ele era tão lindo, até hoje é lindo, nego da mãe. E quando eles ficaram sabendo que eu tive filho, vamos pegar. Porque não tem condição daquele menino ficar assim. Aí até hoje ele chama meu pai de pai, porque eles foi criado. E você aceitou que eles pegassem? Aceitei, eu não tinha amor. Não tinha amor, a criancinha me prendia, né? Me prendia de eu ir, eu queria estar dominando tudo, por dentro de tudo, seguindo os passos do meu parceiro também. E foi um zelo de Deus com essa criança? Foi o próprio Deus trabalhando. Então assim que nasceu, os seus pais já assumiram? Pegou ele, acho que ele nem mamou um dia nem dois. E quanto tempo depois você teve o segundo filho? Rápido. Rápido? Rápido, tudo rápido. Muito rápido, e um atrás do outro. Quando você engravidou da segunda vez, você estava bem aprofundada no tráfico, nas drogas? Do Lucas eu estava só na maconha e na cocaína. Que foi o primeiro? Foi o primeiro. Já da Giovana, que é minha moça, eu já estava bem no crack, né? E envolvida no tráfico? Aí já tráfico, envolvia assaltos? Tudo nesse tempo já. Quando a gente fala corre, a gente está falando de sequestro, de assalto, de... Coisa pesada. Ai, meu Deus. Coisa grave. A gente fala corre para diminuir o peso da palavra. Gente, olha ela linda desse jeito. Isso é só uma história que aconteceu de alguém que não teve maturidade para administrar aquilo que Deus tinha colocado na minha responsabilidade. E a gente pode dizer também que era o peso do pecado, né? Porque o diabo vem com tudo. Nossa, né? Você tem um dom dentro da igreja, você executa funções, então o Senhor te capacita, Ele confia em você e você simplesmente, por emoções, né, reações, coisas fúteis, abandona. né, Quando sai da igreja, vem mais 7 nas costas. Vem mais 7. Agora você imagina, porque existe um mundo espiritual. E aí depois que tá lá dentro, vem uma legião inteira. Vem a legião, vem os primos, vem todo mundo, gente.
E essa segunda filha nasceu com alguma sequela ou Deus cuidou desse detalhe? Porque muita droga, álcool, Olha, não tinha alimentação boa. boa. É a primeira vez que eu tô falando isso aqui, bispa. Primeira vez, olha que eu já dei várias palestras, a gente já participou de várias entrevistas. Mas a minha filha, nós faz tratamento dela, né? Ela ficou com sequela, não é fácil. É por isso que eu sempre falo onde eu vou, falar do meu testemunho, que o que mais dói é em mim contar a minha própria história. Porque as minhas marcas, elas não estão na pele, elas estão na alma. Então dói muito pra mim. Minha maior guerra hoje contra os principados, potestades, é isso, acusação. Que eu vejo uma moça linda, que é a minha filha. É linda mesmo. Linda, linda, linda. 15 anos, a menina é perfeita. Mas tem algumas coisas que ela não consegue fazer. E eu sei, não é que eu me culpo, mas eu sei que foi por conta desse processo. Tem consciência, né? A consequência do pecado, ela vem, bispa. E os seus pais também pegaram? Não, ela já não ficou. Meu pai falou assim, olha, se a gente ficar pegando todos que ela vai ter, nós vamos encher a casa. E enfim, não, essa nós vamos pegar. Então a minha filha, ela cresceu com você? Um pouco, só um pouco. Na realidade, ela ficou bolando. E para onde ela ia? Ela ia para conselho tutelar, ela ia para casa do abrigo. Às vezes a sogra pegava, às vezes uma tia pegava. Mas aí eu ia lá, porque o meu instinto mãe tinha dia que gritava, porque a droga vinha para dominar, mas tinha dia que eu ficava sem a droga. Tinha vezes que acabava a droga na região, aí eu ficava normal. Aí quando eu ficava normal, eu lembrava que eu tinha filho, eu lembrava que eu era gente, eu lembrava de comer, eu lembrava de tomar banho, eu lembrava de escovar os dentes. Então, às vezes, você ficava dias sem banhar? Muito. A gente está falando de quanto tempo? 2, 3 dias? Não, eu tô falando de 15 dias. 15 dias sem tomar banho? No começo, porque no final eu chegava a passar de 6 meses. Quando eu fui morar na rua mesmo. 6 meses sem tomar banho? 6 meses, sem banho, sem nada. 6 meses sem escovar os dentes? Nada. Você não sentia o próprio odor? Não. Dominada pelo espírito do engano, da miséria. Tudo enquanto, todo tipo de lixo. Todo tipo de coisa que você possa imaginar. Um absurdo, mas é a realidade. E todo mundo que está assistindo nós aqui sabe do que eu estou falando, que a gente, nesses sinaleiros, a gente vê pessoas no estado de rua. Sim. E a gente olha, e tem uns que a gente olha e a gente consegue detectar que aquele tem muito tempo que não vê uma água, que não vê nada disso. E a Giovana, ela ficou bolando muito tempo. E talvez isso tenha até prejudicado. Se ela tivesse ficado num lugar só e você não a procurasse, né? Mas isso. Ela criaria uma referência. Mas como ficava esse... Eu ia atrás, fazia barraco e dizia, eu quero minha filha. Aí daqui 3 dias a polícia pegava eu com a menina fumando. E aí pegava a menina, levava de novo. Aí até quando ela foi transferida do Pará para outro estado. Que ele disse, não, nós vamos ter que tirar ela de perto dela, porque quando ela fica sem a droga, ela vem buscar. E aí você não soube para onde ela tinha ido na época? Aí eu tive o Marcelinho, que é o meu moço, fez 13 anos agora. Marcelinho foi a mesma história. Você nem sabia que estava grávida? Não. Quando ficava a Vitória, minha última filha, eu tive ela no meio... No meio da rua, né? E o Marcelinho, alguém cuidou dele? Marcelinho foi o mesmo processo da Giovana, mesmo. De um mesma lado coisa, outro. de um lado para o outro. E nesse tempo, como é que ficava você crescendo nesse mundo, sendo uma referência de traficante, respeitada, mas sempre e você um alerta muito grande. Você era brava, era rude? Como é que era a sua personalidade lá no mundo? Porque aqui na igreja a gente vê uma pessoa muito forte, cheia da unção do Espírito de Deus. Aí eu fico imaginando, e lá fora, como é que era? Lá eu era muito agressiva. Muito agressiva? Muito agressiva. Se alguém comprasse e não pagasse? Eu era extremamente terrível. Eu tenho vergonha de mim, eu tenho muita vergonha de mim e eu choro muito. Eu falo muito com o Espírito Santo, sabe? Eu falo, Deus. É muito sério, né? Mas eu gostava muito de ver sangue, né? Eu gostava muito de bater. Eu me sentia bem quando eu agredia alguém. Tinha final de semana que quando não tinha nenhum esquema para mim acertar as contas, eu ganhava dinheiro para bater meninas que eram amantes. Eu tinha um currículo, que rodava no meio das mulheres que era traída, que eu era aquela que acertava as contas. Então assim, eu era contratada para bater nas amantes.
Porque eu amava bater, eu gostava de ser agressivo. Da violência. Ao ponto das meninas que tentavam, quando o meu companheiro, ele tentava ficar com alguém e tal, nesse mundo é assim, elas sempre tinham medo, elas falavam, Deus me livre, da negona, né, que era no tempo, falando assim, mas Deus é fiel, e Ele pega, né, restitui, E quando você mas ia, dói. você ia acertar a conta com alguém, aquela pessoa ficava marcada para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Que até hoje tem gente que sabe da minha história, que passou pelas minhas mãos. E eles falam, nossa, Deus mudou você mesmo, mas eu tenho marca até hoje. Marca até hoje. Mas sempre nesse sentido, né? Eu nunca gostei de injustiça. Nada de injustiça. Na sua mente, você estava fazendo justiça do seu Isso, jeito. do meu jeito. E eu não gostava de injustiça. Tipo, matar criança, Deus me livre. Idosos, eu nunca gostei de um ladrão que roubava um senhorzinho. Estuprador, Deus me livre. Então, assim, na nossa rodada nunca tinha essa galera. Tinha uma Tinha ética. o justiceiro, tinha uma ética. Tinha a galera que fazia justiça, mas com gente que brincava, roubava no bairro que não era para roubar, que comprava droga e não pagava, que roubava os pais, que fazia isso. Essas coisas, assim, que fazia a gente ficar mais escandalizado. Existia uma norma lá no nosso meio. Hilda, quando a gente fala de risco de perder a vida, o que você lembra? Eu lembro de assistir os seus testemunhos e assim foram muitas vezes que você correu risco de perder a vida. Talvez você nem lembre, né? Quantas vezes? Mas quais as vezes que te marcou mais? Que você viu a morte passando pertinho? Foi tantas vezes, bispo, que esse caminho é um caminho que... Eu lembro das facadas. É tudo a nada, dos né? Dos tiros, onde várias pessoas morreram. Para esse pessoal já, olha, é tudo enganação. Para as meninas que vê esses meninos, para as meninas que querem entrar nessa vida, para os meninos, é só lábia, é só enganação. No final, se você não tiver Deus, você não... Então, uma que me marcou muito, a gente foi dolar um bagulho, né? O que é dolar? Porque eu sou leiga nesses assuntos. Preparar a droga. A droga preparada, você vai separar as quantidades certinhas para você vender, né? Então foi dolar, foi organizar ali. As petequinhas de 10, as de 20, assim vai indo. Então eu fui e tinha uma menina que estava armando para mim, que ela queria tomar uma área que eu dominava. E ela tinha dado um valor bom para esse rapaz que estava com a gente. Porque sempre tem uns covardes, tem uns traíra, tem a galera que se vende. E ela preparou tudo, e a gente foi dolar. Sempre que a gente ia dolar, a gente ia para dentro de cavernas. Lugares assim, totalmente contraditórios. A gente ia para dentro de uma floresta, a gente ia para a beira de um rio. E qual que era a região? Tudo isso é para Banda de Redenção. Pará. Lá pro Pará. Parazão. Então a fama do Pará não é mentira, é verdade. Não, Pará é delicioso, o açaí de lá é perfeito. O povo de lá dá lugar, e os são crentes do Pará também é dos... Não, pelo amor de Deus. Do risca-fogo. Mas os demônios também... Não brinca não, filha. Se você falar que vai fazer, você tem que fazer. E nesse dia vocês estavam organizando... Tava fazendo isso, tava dolando e minha cabeça tava rolando e eu não sabia. Então, quando ele pegou pra atirar em mim, ele falou assim, não, vocês vão na frente. A galera que tava comigo tinha uma sabia. Então, eu fui a primeira da frente e ele ficou lá em cima. A gente vinha descendo assim, ó, tipo de uma montanha. E lá de cima ele falou, eu vou mirar bem na cabeça. E eu lembro que ele começou a atirar e as balas passavam assim. Você sentia o vento dela, o calor, sei lá, e a gente começou a espalhar. Aí uma falou assim, corre negona, porque hoje é o dia de tu morrer, mas consegue correr. Aí foi quando eu me escondi dentro de um rio, debaixo de uma pedra, nunca vou esquecer. Eu escondi debaixo dessa pedra, e eu ficava só com a pontinha da cabeça, respirando, e eles me caçando a noite inteira. Tinha mais de uma pessoa querendo... Era uma galera. Então assim, eles passaram a noite inteira me caçando, porque se eu sobrevivesse, todo mundo ia ficar sabendo da emboscada. Então eu sabia de nomes, eu sabia de todo mundo que tinha tentado me matar. Mas eu consegui. Então nesse dia você sentiu a pressão da muita morte. Passando. Aí eu vim entender que o bagulho era muito mais louco do que eu pensava. Que no meu meio, que eu tava falando dos irmãos, que tinha gente covarde. Só que pra onde eu fui, a covardia era maior. Muito maior. Era muito mais maior, que eles não estavam nem aí. Eles comiam com você mesmo, mas se você
Se alguém chegasse e falasse assim, ó, eu quero tomar a boca dela, ele te vendia na hora. E teve uma situação que você foi presa também. Várias vezes. Foi várias vezes? Mais de 20 vezes. Foi presa? Roubo. Eu fico às vezes encabulada. Todo tipo de roubo que você possa pensar. Porque tem coisas que não tem nos testemunhos, né? Então quando ela fala que eu assusto. E quando ela fala 20 vezes você puxou a cadeia. Tive várias Como é que era passagens. quando você chegava dentro das prisões? Você era conhecida já? Quando eu comecei a cair por tráfico e assalto à mão armada, te dá um poderio. Você chega no presídio, na cadeia, assaltante, é uma coisa. Nossa, né? Galera te dá um oba-oba. Agora, quando você começa a cair, que a maioria nas últimas vezes, era roubinho velho, né? Quando a gente fala roubinho velho, era tipo um bujão, um celular. Só pra conseguir. Uma bicicleta, só pra tirar a cara, né? Como a gente. Aí é eu tava vergonhoso. muito viciada mesmo, tinha perdido todo mundo. A galera do assalto me abandonou, a galera das bocas onde eu dominava me abandonou, todo mundo me jogou pra fora. Que eu tava agora viciada, agora eu não era mais uma traficante, agora eu era mais uma, né? Não era uma autoridade. Eu não era mais. quem vendia mais, eu era quem tava consumindo. Então a moral foi lá pra baixo, se tornou noia, uma noia. Né? Se tornou uma noinha véia. Então quando eu cheguei nesse nível, já era zoação. A galera já ficava zoando. Pô, Degona, pô, e aí? Tava lá tipo em cima. Assim, e aí? E a galera vaiava de vez, como eu sempre. Quando eu ficava assim nesse estado, que alguém entrava na minha cela, aquela pessoa apanhava demais. Porque eu tava com muita ira. Aí tinha daquilo. muita briga, então, Muita. dentro dos presídios. Tem briga demais. Quando você estava lá, que as pessoas iam mexer com você. Eu já ficava mais reservado, então com a galera igual, a galera já dá pesada. Hilda, eu quero falar sobre a sua mãe, porque eu fiquei muito emocionada e fico todas as vezes que eu ouço você falando da sua mãe, porque assim, é maravilhoso, né? Ela não viveu para ver quem você se tornou. Não. Mas eu tenho certeza que ela já via pelos olhos da fé, né? Porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então eu acredito que todas as vezes, eu até fico arrepiada ali de falar sobre isso, todas as vezes que ela subia num morro, que ela ia num ponto de tráfico te procurar, orar por você, eu tenho certeza que ela já te via sendo essa pessoa que você é hoje, com essa autoridade do Espírito Santo. Ela via. Então, humanamente falando, ela não viveu para ver, mas a fé que ela teve em todo o tempo orando por você, ajudou você a se tornar a mulher que você é hoje. Como é que era? Ela era respeitada nos pontos de tráfico? Muito. Ela enfrentava todo mundo para te ver? Conta um pouquinho da história da sua mãe. A mãe, ela era muito doce, amorosa, humilde, crente mesmo. A minha mãe era crente mesmo. E já era idosa? Idosa. A mãe, quando ela se foi, ela estava de 60 anos por aí. A mãe era tão crente que se você desse um tapa no rosto dela, ela dava o outro. Ela não tinha esse negócio de mágoa, não tinha esse negócio de rancor. Se alguém fizesse mal, ela sempre fazia o bem. E eu sempre falava, mas por que a senhora era assim? Então ela tinha um respeito muito grande, todo mundo amava ela. Ela era o doce da igreja, aquela que sempre dizia, tô junto. Dona Noemi, a senhora pode? Posso. Dona Noemi, a senhora faz? Eu faço. Dona Noemi, a senhora está livre? Estou livre. Às vezes nem estava, apenas para a obra. Então ela tinha um respeito muito grande na cidade, em todos os aspectos. Sério. E quando todo mundo cansou de você, desistiu de você, a Dona Noemi continuou. Não, a mãe nunca desistiu. Ela disse, Deus fez uma promessa para minha filha. Eu não vou ver, mas todo mundo vai ver. A minha filha vai ser aquilo que Deus disse. Aí o povo dizia, não, mas ela está roubando. E ela dizia, não, a minha filha vai ser aquilo que Deus disse. E alguém dizia, não tem jeito. Ela dizia, minha filha vai ser aquilo que Deus disse. Ela não recebia. Todas as vezes que o diabo mandava alguém contar uma história ruim na igreja, olha o enfrentamento que ela recebeu. Teve montinho, teve separação, teve grupinho. Quando ela chegava na igreja, tinha gente que ficava... Ixi, a filha dela roubou. Porque eu roubei muito vizinho. Eu roubei vizinho. Roubei pessoas que a gente comprava no mercado 10 anos, 15 anos, 20 anos, que eles tinham nome no mercado. E ela roubava. Então, quando ela passava na rua, ixi, a filha da Dona Noemi. Mas ela sempre dizia, minha filha tem promessa. Eu não desisto. Um dia meu pai falou para ela assim, ó, se você não abrir mão dela, você vai ter que decidir. Ou ela ou o casamento. Ou ela ou eu. E ela disse, ô meu velho, não pensa isso. Que enquanto vida tiver, eu não abro mão da Hilda. E ela, quando Deus estava preparando minha mãe para levar ela, teve uma preparação. Minha mãe era muito íntima com Deus.
Deus veio até ela e falou. Deu um prazo para ela. Deu um prazo e falou para ela, olha, esse ano você vai passar com a sua família. Mas no outro você não vai estar aqui. No outro você não vai estar aqui. E eu lembro que ela conseguiu fazer uma reunião com a gente. Eles foram buscar eu, debilitada nas drogas. E ela, viva, na chácara, ela falou, gente, Deus me visitou. E Ele vai me levar. No Natal do outro ano, eu não vou estar mais aqui. Isso foi 2010. Aí todo mundo, mãe, que isso? Ela, não, Jesus falou para mim que vai me levar e eu quero pedir uma coisa. Não abandona minha filha, não. Não abandona minha filha, porque Deus vai resgatar eu. E você estava lá toda acabada? Destruída, fazendo a rir. Falei, mãe, não acredito em Deus. E eu sei que depois daquele dia, com 11 dias, Deus levou ela. Com 11 dias depois desse encontro? 11 dias. Nós entramos em 2011, dia 6 de janeiro de 2011, Deus levou minha mãe. Essa data eu lembro. Que as outras coisas eu não consigo lembrar a data, mas me marcou muito. E a gente foi se despedir dela no hospital e ela pegou na minha mão. Pegou minha mãe, ela foi uma das motivações em Deus para me largar aquela vida. Porque quando ela se foi, eu ficava, poxa, minha mãe lutou tanto. Minha mãe fez tanto, ela enfrentava a favela inteira. Ela ia. Eu sei que eles respeitavam ela, mas tinha dia que tinha confronto. Estava arriscando uma bala perdida. Estava arriscando alguém que tinha acabado de chegar, não reconhecer ela. Então ela arriscou tudo. O nome dela, casamento, patrimônio, tudo ela arriscou por conta de mim. Então quando eu estava sóbria, eu ficava lembrando, poxa, minha mãe fez tudo isso por mim. Eu tenho que dar a volta por cima. E sempre quando ela estava viva, eu tinha uma esperança de um dia ela pegar meus filhos para mim. E agora sem mãe? Então a mãe é a minha maior referência de mulher de Deus. Você chegou a despedir dela depois que ela faleceu? Você foi no velório? Não, no velório teve muito conflito. Eu lembro que eles colocaram ela em cima de uma pedra fria, né? Foi onde eu fui lá, né? Aí o caixão estava em cima? O corpo é uma dela? Pedra dentro do hospital, quando alguém morre, tem um lugar que eles colocam lá. Então foi lá que eu fui, né? E eu falei, mãe, eu vou lutar. Eu vou lutar para sair dessa vida. Você fez uma promessa? Fiz uma promessa para ela. Eu falei, mãe, eu vou conseguir. Eu batia muito assim nela e dizia, mãe, fala comigo, né? Fala comigo. Do jeito que foi com meu irmão, foi com a minha mãe. E parece que era a nossa despedida ali. Eu não sabia, mas era a nossa despedida para sempre. Porque no velório eu não tive tanto acesso. Não foi fácil. Para mim chegar até o caixão, eu tive que enfrentar toda a minha família. Porque quando ela partiu, eles se revoltaram. Revoltaram, que a revolta agora era deles. E eles colocaram na cabeça que ela morreu de desgosto, de tristeza. Ela começou a pedir a morte e a minha irmã dizia, a mãe ficava orando, Senhor, me leva, me leva. Ele dizia, você é culpada. Então eu estava com a minha mãe dentro do caixão, eu estava arrebentado, com os filhos jogados. E a minha família, a que eu estava ali, elas, naquele momento, eles não conseguiram sentir a minha dor. Eles não conseguiram entender que não era eu, era demônio. Era os demônios que me dominavam. Se a gente for ver a história do Gadareno, a gente vai ver que não era ele quebrava as correntes na prisão. Ele saía dentro de sepulcros, se cortando. Uma pessoa no seu natural jamais vai fazer isso. Tem que ser muito demônio para ir dormir em um cemitério, comer lixo, catar lixo. Eu cheguei a ficar assim. Eu sei que é o demônio que ele sempre quis roubar a identidade da formação perfeita de Deus que somos nós. Que nós somos perfeitos em Deus, a criação perfeita, a semelhança do Criador. Então por isso que ele vem toda a vida tentando distorcer quem a gente é. E depois que a sua mãe partiu, você piorou? Piorei. Como é que foi essa piora, Hilda? Piorei, assim, nos primeiros momentos que eu estava ali, eu tive força para tentar sair. Mas quando eu vi eles revoltados, eu falei, não, vou ser pior do que antes. E isso só me fez mal. Muito mais. Você passou a odiar a família toda? Toda. Foi quando eu comecei a fazer aquilo com meu pai. Porque eu achava que ele era o cabeça, o mentor, e ele fazia todo mundo ter raiva de mim. Foi onde começou a sequência de sequestros. Foi onde, aí nesse tempo tinha uma chácara, eles venderam essa chácara, e eu sabia que eles tinham dinheiro. Aí meu ódio era por que eles não foram pegar eu para colocar numa clínica, para me ajudar. Porque eles tinham condição de me colocar numa clínica de reabilitação, para tentar me tirar da droga, porque tem clínica, né?
Tem coisas que Deus não vai permitir que aconteça. Sim. Só para o nome dele ser glorificado por completo. Então falaram, poxa, eles venderam a roça, venderam o gado, venderam isso. E me deixaram aqui. Vou pegar minha Vou parte. roubar. Eu sei, né? E eu pegava mesmo. Uma vez eu carreguei tudo para de dentro de casa. Tudo. Chegou e arrombou. Eu tinha raiva, muita raiva. Porque quando eu chegava para ver o Lucas, eles diziam, sai daqui que você não tem nada aqui. E eles ficavam dizendo pro meu filho, assim, olha, não é sua mãe. Eu entendo eles, né? Não tô com raiva deles. Que é só história, gente. Todo mundo se ama hoje, com a glória de Deus. Tudo mudou. Tudo mudou. Fique bem claro, não existe mágoa nem rancor. Mas... Hilda, e Foi muito dolorido. o que você pode falar sobre o fundo do poço? Quando é que foi o fundo do poço para você? O fundo do poço, quando eu olhei para um lado, não tinha mais nada. Dignidade, família, filhos. Quando você chega no fundo do poço, é quando você olha para um lado e para o outro e não vê mais ninguém. A Vitória, vamos voltar. Conta a história da Vitória. Você descobriu que estava grávida? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava já quase Dando à luz. dando a luz. Porque naquela vida... Mas e a barriga, não cresceu? Não, eu não sentia nada. Ela não mexia. Ela não mexia. Eu briguei muito, ganhei muita pancada na barriga. Na época em que você estava esperando a Vitória, passou por muitas agressões? Muita, todas. Se corte aqui, se corte, faz tudo. Então eu achava que não tinha bebê. Né? Não E o tinha que condição. aconteceu quando ela nasceu? Se os outros você não teve amor, ela muito menos. Ela eu tive dó. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Você teve ela lá na rua mesmo? A minha mente, ela estava bem variada. Eu não estava muito bem. Eu estava já ouvindo vozes nesse tempo. Eu via vulto, eu conversava sozinha. Eu puxava os cabelos. Já tinha quanto tempo que você estava nas drogas? Uns 10 anos por aí. Então você ficou esse tempo todo? Fiquei uns 10? 13 anos por aí. 13 Por aí, anos? uns 13 anos ou mais. Então, os seus processos cognitivos já praticamente não existia. Não. Razão, lógica, Não. senso. Debilitada, arrasada. Mas a Vitória você chegou a pegar, amamentar? Não. Como é que foi? A Vitória, eu tava fumando droga, e eu tive tipo uma hemorragia ali onde eu tava. E do jeito que eu tava, eu fiquei com cachimbo. Daí eu lembro que descia sangue e tal. E eu tentando parar, mas eu não conseguia parar para reagir. Eu queria parar para ver o que estava acontecendo. Nessa só que eu não época você conseguia. estava morando nas ruas? Estava morando na rua. Ah, então nessa época você Morando morava na nas rua, ruas e usando muitas drogas. Muita droga, muita. Hilda, então você foi tendo a bebê ali na rua e continuou efeito com de cachimbo O efeito e de as droga. pessoas se assustaram. Os próprios Alvoroço, pessoas em deu muito condição de alvoroço, rua. muito alvoroço. Eu lembro que deu aquele alvoroço, aí pegaram, cortaram a bolsinha que ela estava dentro, ficou dentro da bolsinha, aí cortaram, acho que com gilete, não sei. E você paralisada ali, Paralisada, com tudo pra fora. tudo pra fora, pendurado. Foi bem bizarro, até quando a Vitória foi alcançada, enfim. E eu sei que quando eu vim tirar as coisas que estavam dentro de mim, eu já estava quase uma semana. Então você Eu estava bem podre mesmo. quase uma semana com Com placenta, dentro com de tudo mim. ali apodrecendo. Aí Foi você foi muito, adoecendo muito mais ainda. Crescendo. Então, quando eu fui para o hospital na marra, eu lembro que foi algo muito horrível. Uma dor que eu não esqueço nunca foi essa. Cheiro horrível. Sem anestesia, eu fui tratado que nem um animal, um bicho. E eu lembro que o médico falou desse jeitinho: ah, essa daí é uma drogada. Vê o que dá para fazer. Vê o que dá para fazer, isso é uma drogada. E eu lembro que eu sofri muito naquele dia. E aí eu comecei a pensar nos filhos. Mas aí nisso a Vitória já estava com alguém? Já tinha sido entregado, já estava em outras mãos. Você nem chegou a ver ela direito? Não. As pessoas te desprezam. Você está no estado de rua, as pessoas te desprezam. No meu caso, eu estava dispersada. Aí nessa abandonada. época você já ficava 6 meses sem banho. Andarilha, eu fiquei andarilha, um espírito de andarilha, rodando de um lado E para o aí outro. mexia nos lixos para se alimentar. Tudo. O lixo era a minha comida. Eu ficava observando as pessoas comer para me pegar o guardanapo comigo. Então, até que um dia alguém se propôs a me ajudar. Alguém que foi usado por Deus, me abraçou, me ajudou, pagou o preço por mim,
Foi mais de um ano pagando preço. E eu Isso era uma pessoa que não te conhecia? Não, uma pessoa que Deus falou. Onde ela te encontrou? Marabá, Pará. Aí você estava num lugar e essa pessoa te viu? Deus deu o endereço, deu a imagem minha, tudo. E ela foi, começou a cuidar de mim. E foi quando eu comecei a voltar a ser uma pessoa. Ser um humano, né? Depois de 13 anos na por aí, rua, por aí. nas drogas, no tráfico, em prisões, depois Tudo. de 20 prisões, depois muito. de facada, de bala, de tudo, que você depois vai lá no canal da Hilda e vai assistir o testemunho completo, você conseguiu ter aquele desejo de voltar a viver. Comecei a ter vontade de pegar meus filhos, de fazer valer tudo que minha mãe fez, conseguir conquistar, conseguir ter algo na vida. Não tinha como morrer ali. Eu pensava, só pra mim morrer era pra eu ter morrido. Deus me deu a oportunidade. E quando você teve um encontro verdadeiro com Deus novamente? Quando eu tive um encontro, eu tava numa situação muito complicada. Eu tava vindo de uma boca, né? Tinha acabado desviando novamente? Não, eu estava dentro da igreja, mas não tinha estrutura. Eu não negava para ninguém. Eu falava, gente, vocês vão me ajudar? Eu sou dependente. Eu trabalhava, eu conseguia, não tinha dinheiro, tinha salário, só que a droga não conseguia. Não, nós vamos chamar desse jeito, nós vamos te ajudar. Então nesse dia eu encontrei com um assassino em uma ponte, decapitando uma ex-namorada. Você chegou a ver? Vi tudo. A gente se encontrou na ponte da 28. Lá em Marabá, conhecida como a Ponte da Morte. Todo mundo conhece essa ponte. Quem mora em Marabá aqui, já tá, ela existe lá até hoje. Uma ponte onde é um lugar muito. de acerto de conta no Marabá. Lá é pra isso, lá, porque só tem moita de caboclo de um lado e de outro e não tem casa perto. E é um rio. E ali eu encontrei com Jesus. No meio da ponte, um assassino e um corpo. Foi lá onde eu tive encontro com ele. E aí ele... Ele falou das promessas pra mim quando eu me joguei no chão. Porque você viu que ele ia te matar. Não tinha saída. Quem que ia perdoar alguém? O camarada estava armado. Estava terminando de matar alguém. E olhou pra você. Olhou pra mim e eu falei, agora já era. Aí eu caí de joelho e falei, Deus, tu me deu muita chance. Deus, tu me deu tanta oportunidade. Deus, tanta porta. Quantos profetas você usou? Quantas pessoas orou? Quantos comecei a lembrar das chances. Comecei a lembrar do culto, comecei a lembrar quando eu cantava, comecei a lembrar do evangelismo, comecei a lembrar dos meus filhos, comecei a lembrar de uma cama quente, do café, comecei a lembrar. Parece que ali foi uma viagem. Lembrei do meu pai, lembrei dele carinhoso, lembrei dele indo pra roça, cuidar das coisas, lembrei do meu pai pegando no nossa cabeça, batendo assim. Eu chorei muito. Aí eu escutei a voz do Senhor dizendo, Hilda Monteiro, te levanta, filha. E eu sabia que era Deus porque Ele me chamou de filha. E Ele não chama a gente pelo apelido. Ele chama a gente pelo aquilo que a gente é. Pelo aquilo que a gente é formado por Ele. Foi quando eu comecei a ter consciência. E daquele dia eu decidi que eu ia deixar Deus fazer na minha vida. Abandonei tudo. Quando você levantou, onde é que estava o assassino? Não sei. Deus falou pra mim assim, vira e vai. Vira e vai. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que passou no jornal. Foi passado no jornal de Marabá na época, ficou lá. Eu tinha até esse material. Eu andava muito com material, eu tinha jornal quando eu era preso. Mas Deus falou, filha, joga isso tudo. Joga isso tudo fora. Só fala, você não precisa provar. Você é a prova viva já. E Deus fez, eu tenho testemunha. Onde eu vou, as pessoas olham, eu lembro. Eu tenho um documentário, né, que o policial que me prendeu muito. Hoje ele fez parte de um documentário meu, afirmando, delegado também. Então, assim, é algo real, não é história, não é uma fábula. Isso aqui não é uma historinha que foi criada, não. Isso aqui foi real. E dói muito. E no outro dia você viu o caso nos jornais da moça? Não, foi parado no jornal essa história. E eu peguei... E você fez parte daquela cena... Não, eu não saí na cena, mas... Mas eu falo assim, você fez parte da cena, mas não ficou nela. Não. Saí. Deus me tirou daquele roteiro. E depois desse dia você realmente se posicionou? Afirmei meus passos, comecei a batalhar pela a chance de um dia encontrar meus filhos. Fui atrás deles todos, Deus criou a situação, Deus me amparou. Recebeu o perdão do pai? Recebi o perdão do pai. Ele Como é que foi reencontrar seu pai depois de tudo que aconteceu? Eu não sei nem explicar.
Porque Mas foi você algo... já amava ele. Quando Deus te sempre amei. libertou, Sempre amei. tinha revolta. Aquilo mas tudo saiu. Quando eu encontrei com Jesus de verdade, tudo Ele que te era lavou. lavou. Ele tirou o ódio, o rancor, a mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Eu tinha muita vontade de vingar, acabou. E eu lembro Acabou. de ter assistido no seu canal, no seu testemunho, que o seu pai, ele tinha mudado, escondido de você, para Escondido. você não saber onde ele morava, porque ele não suportava mais. Não, ele não aguentava mais. Então você não tinha notícia do seu pai. Não, fui atrás de uma tia minha, ela que me deu o endereço. E aí eu tô aqui. E quando você apareceu na porta dele, como é que foi, Foi um Hilda? susto, mas eu lembro que ele abriu a janelinha assim veneziana e botou aquele rostinho dele, batalhador. Meu pai vai fazer 95 anos agora, dia 1º de abril. Ele ainda é vivo? Meu pai é vivo, faz glória de Oh, glória, aleluia. É lindo. E aí ele olhou, abriu aquela janelinha e disse: Lucas, abra a porta que a sua mãe chegou. Meu Deus, olha aqui, eu tô arrepiada. Sua mãe chegou, tua mãe não Ele morreu. que tinha Ela tanta tá tristeza viva. ao seu respeito. Deus já tinha trabalhado. E pra falar a verdade, a gente ficou amigo demais. Eu cuidei do meu pai 8 anos. Agora tem uns 30 dias que ele foi passear na casa do meu outro irmão. E aí a gente nunca separou. Gente, nunca mais. E eu acho lindo, Hilda, porque Nós nunca mais enquanto Deus fazia a obra em De um você, lado, ele fazia a obra nele, né? Que Todos. tinha tanta mágoa, Todo mundo foi ferido. tanta tristeza, a sua família toda. A minha era família muito foi triste ferida. por você. Então nós estávamos todos arrebentados. E aí Eles Deus de um lado, trabalhando eu- em um e ao mesmo tempo trabalhando em outro. Quando as histórias se cruzaram novamente, Foi lindo. já estavam todos libertos. Da glória de Deus. Hoje tem 6 anos que eu voltei, que eu firmei os meus passos. Tem 4 anos que eu viajo no Brasil, contando meu testemunho, milhares de almas. Está na minha página no Facebook, a gente já conseguiu 4.000 almas. O vídeo do testemunho viralizou, o primeiro que contei em um culto. Agora também, que eu fui produzida pela Todar. Assim, nós já estamos batendo 4 milhões de acessos. Milhares de mães se identificaram com a história da minha mãe. Milhares de pessoas disseram: não vou desistir. Então, tudo que eu passei hoje foi para mim se tornar quem eu sou. Doeu, mas valeu a pena, porque no final, Deus e a vontade dele permaneceu, prevaleceu. Antes da gente encerrar, só conta pra nós como você encontrou a vitória. Gente, eu sou apaixonada no encontro, porque Deus, ele é muito perfeito. Só pra finalizar, como é que você encontrou a Vitória, aquela menina que nasceu na praça, na Cantora, rua? ela é cantora. É cantora E ela tem também? um orgulho, e ela fala: nossa, eu tenho uma mãe que é pregadora e cantora, Hilda Monteiro, o nome dela. Ai, que chique! Ela sai mostrando minha cara pra todo Ai, mundo. vou caçar Ah, a minha mãe, Vitória. minha mãe. Como é que você encontrou a Vitória? Porque você Então, eu fui pra um resgatou congresso. os outros filhos, Resgatei. mas não tinha notícia da Vitória. Não, a Vitória não. Fui para um congresso cantar, congresso chamado Militantes Missionários, né, do reverendo Adão, que é meu amigo, abraçou meu ministério. E aí eu tava cantando lá, cantando o hino lá e tal. Aí o pessoal tava lá embaixo olhando: nossa, meu Deus. Aí o reverendo: Hilda, você tem que contar seu testemunho, porque onde eu vou as pessoas querem que eu conte. Ah, muito! É Tem que lindo. contar, né? Conta um pouco do seu testemunho. Você tem uns 20 minutos, conta aí, nega. Aí eu, contei minha história. Gente, aqui no Pará, isso foi no Pará. Aconteceu isso e isso, eu era moradora de rua, e Deus fez isso, e Deus levantou e tal. E Deus está resgatando minha família, já consegui pegar meus filhos. Aí a mulher fez assim: não acredito que é ela. Não. Vamos fazer assim, mãe? A menina, vamos pegar o cartão dela para nós agendar ela para cantar na festa, porque eles são todos crentes. Só que a intenção deles era chegar perto para ver meus traços, que eu sou a cara dela. Aí, quando a gente se aproximou, não teve jeito. A Vitória veio junto Não teve com jeito, eles. não teve Eram jeito. os pais É. adotivos. E louvo a Deus pela vida deles. Ah, imagina, ela É foi a Cleide, criada o num lar- Antônio. num lar cristão. Casal de Deus, cuida da minha filha com tanto amor. Ela é instruída pela palavra. A Vitória canta na igreja. A Vitória é disciplinada pela palavra. Eles não impedem o acesso, eles não me impedem nada. E eles ensinaram para ela: sua mãe te ama. E como é que Tua mãe foi te ama. quando vocês viram Olha, que realmente parou o era- evento, parou o Imagino. evento. Foi choro, Era mãe e filha. foi choro, Ela foi estava com quantos anos grito. na época? Acho que 8, mais ou menos. 8 anos, já entendia de tudo. Foi o momento mais marcante da minha vida. Foi o mais extraordinário. Foi um milagre Foi o naquele segundo congresso. maior, foi quando acabou. Aí no outro dia eu já estava testemunhando. E é isso, hoje a gente mantém o contato.
E Deus está trabalhando. Ele começou a obra e ele termina, né? Hilda, algo que eu também achei muito interessante, essa história não tem muito tempo, né? Nós não estamos falando de algo de 20 anos atrás. Tem quanto tempo que você abraçou Jesus para nunca mais largar? Esse ano faz 7. 7 anos? Por aí. Então, se nós fôssemos falar de 8 anos atrás, você estaria... cheio de carrapicha. No fundo do poço, assim, no inferno, dentro desse mundo mesmo. Tava. Há 8 anos atrás, que não tem tanto tempo assim, há 8 anos. Mas Deus fez grandes coisas. E em 7 anos Deus operou todos esses milagres. Todos. E te fez ser quem você é hoje. Que recado você deixa para as mães que têm os filhos nas drogas, no álcool? Qual que é o recado que você deixa para essas pessoas? Você que esteve lá e foi resgatada, que sabe que tem esperança, que tem solução. Essas mães que pensam em desistir, que acham que não tem solução. Que recado você deixa, Hilda? Para todas as mães e para todos que têm ministério, para todos que são escolhidos, que a última palavra e a primeira, quem dá de verdade é Deus. O segredo é não desistir. A vitória só alcança quem permanece. E para todas elas que vão ouvir, para todos eles, uma coisa eu garanto: quem insiste, persiste, vive o que mais ninguém vive. Então, para elas, não desista da sua filha, não desista do seu filho, não desista do seu marido. Não interessa o caos, nem a forma, nem a situação que eles estejam. Permaneça. Por isso que Deus deixou você de pé, para você lutar por alguém que caiu, para você lutar por alguém que não tem força. Acredite, a glória da última casa é maior do que a da primeira. Eu acredito na transformação, na libertação. Eu acredito no que Deus vai fazer através da vida de quem não desiste. Então o recado é esse: não desiste, persista. Você vai ser a próxima. Você vai ser o próximo a contar testemunho nesse Brasil. Glória a Deus. E pra gente finalizar, qual que é o hino que fala sobre a sua história? Meu Deus. Porque ela é cantora também, gente. Ai, Bita, você vai matar de vergonha. É profeta, é pregadora, é missionária, ganhadora de alma, também é levita. Canta um pedaço aí do hino que fala dessa história. Gente, morro de vergonha de cantar. Eu não me acho cantora, né? Mas Deus me deu esse hino que conta a minha história, tá no meu canal, no YouTube. O título dele é Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha história. Hoje eu dou glória a Deus. Já não ando mais sozinha. Valeu a pena que eu chorei. Hoje a vitória é minha, me assento na mesa do rei. Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha história. Hoje eu dou glória a Deus. E qual o versículo bíblico? Meu Deus, eu amo Lucas 15, versículo 11. A história do filho que se perdeu, mas foi encontrado pelaquilo que ele recomeçou na sua mente. Filho pródigo, Lucas 15, versículo 11. Essa é a história. Então hoje... Tem jeito, o pai te espera. Hoje nós encerramos esse programa. Muito grata, Hilda Monteiro. Nós vamos deixar o link do canal dela no YouTube, das redes sociais. Você vai lá e assiste o testemunho. Se inscreva, dá like, deixa o seu comentário. Tudo. Isso, fala o que você sentiu, o que Deus falou, se você foi renovado. Corre lá no Instagram da Bispa, fala para isso, o seu Instagram para todo mundo. Já vai estar tudo aparecendo, vai estar tudo lá. As letrinhas lá. Fechou, beijo. Das suas redes sociais, das minhas redes sociais. E vocês vão lá, porque nós falamos só um pouco. Essa história foram 13 anos, né? 13 anos. É muita coisa, tem coisas que Deus não deixa contar. São 13 anos, foram 13 anos nas garras do inimigo, mas que agora ela senta na mesa do rei, alimenta do que Deus manda, veste do que Deus manda, vive do que Deus manda. Glória a Deus. É uma mulher vivendo milagre. E eu espero que você tenha gostado, sentido a presença do Espírito Santo, porque está aqui, está envolvido aqui no nosso meio. E nunca desista. A Hilda, ela é um retrato. Gente, tem o meu livro, Diário de uma Vencedora. Você vai clicar lá na minha bio do meu Instagram.
Você vai entrar na minha loja virtual, você vai adquirir esse material. Vai comprar um monte, vai dar de presente. Dia das Mães Diário de uma chegando. vencedora. Hoje eu vivo da obra e para obra. Então esse material é uma bênção. Ao invés de dar roupa, É calçado, bolsa, dá o livro da Hilda, que é muito chique. Lindo, e com muita lindo, história. com uma história maravilhosa. Então quero encerrar o nosso Beijo. programa. Hilda, o milagre sou eu. O milagre é você. O milagre é eles. E o milagre somos nós. A nossa história revela o amor de Deus. Deus abençoe.